Olá, tudo bom? São 4 horas em ponto e o Amarildo ele come exatamente às 4 horas em ponto. Não me perguntem como ele sabe o horário, né, Amarildo? Mas ele parece um reloginho, né? Ele teve muito problema renal, então o veterinário só permite que dê ração para ele, essa ração aqui. O Amarildo quase morreu, né? Ele teve um problema, era uma pedra que não estava na bexiga, ela estava no rim, ele teve que operar, ficou vários dias na UTI, etc, né? Você imagina um bichinho tão pequenininho desse, né? E eu nem sei mais se tem ainda nem tem mais a cicatriz, né? Minha Maniodo. E eu vou falar pra vocês, foi caro. Internação de animal é mais caro que internação de gente. Eu acho que foi mais, ele ficou 7 dias internados e acho que, se eu não me falha a memória, mas tenho quase certeza absoluta, foi mais de R$1.000. Eu não sei os quebrados, mas era mais de R$1.000 por dia. E ele ficou 7 dias lá, fora fora a cirurgia, né? Que na cirurgia é cobrada a cirurgia e o anestesista, né? Enfim, gente, nessa brincadeira eu acabei gastando R$20.000 com tudo isso. Não me arrependo, pelo amor de Deus, né? Não, se tivesse que fazer de novo eu faria, etc. Mas eu acho que é por essa razão que depois que o Amarildo passar dessa para melhor, eu não vou ter mais animaizinhos de estimação, né? Porque o animal não é simplesmente um brinquedo, né, gente? O animal tem sentimentos, né? Tem necessidades especiais, né? Essa ração, por exemplo, da Amarildo é muito cara. É uma ração específica para cachorros que têm problemas renais, né? Renais e de pequeno porte, né? Então, só que ele, infelizmente, ele não come só a ração. Eu tenho que misturar um pouquinho de queijo na ração dele, que está totalmente errado, né, gente? Porque o que tem de cálcio aqui, né? Mas se eu não pôr, ele não come, simplesmente não come. E também eu passei muito pouco com ele. E isso acaba comigo, gente. Realmente me acaba. Porque pegar um animal que foi feito para passear, para andar, para correr pelo mato, para estar conectado à natureza e ficar dentro de casa, fechado no apartamento, eu acho isso uma crueldade. Eu passei muito pouco com ele, mas porque eu não gosto muito de sair de casa. Eu moro num lugar muito bonito, aqui mesmo, aqui perto tem um parque bem grande. E inclusive ele tem uma mina d'água, tem um lago grandão, tem vários animais silvestres lá. Tem até um aquário, gente, pra vocês terem uma ideia, é muito bonito o local. Mas não é sempre que eu vou, não. Fico realmente com dó e eu não acho justo pegar um animal simplesmente para ajudar na nossa solidão, né? O animal tem seus direitos, né? Ele tem que passear, né? O animal tem que ser feliz, né, gente? Né? Agora, então, eu nunca quis, na verdade, animal de estimação. Eu mesmo nunca comprei nenhum bichinho.
Se eu quisesse mesmo, eu teria adotado. Eu ganhei antes do Amarildo, eu tive o Sui. Sui é nome de uma amiga chinesa minha. Uma amiga chinesa que eu tinha. No fim, ela até se ofendeu, inclusive, eu dei o nome do cachorro. Não sabia que os chineses se ofendiam com isso, né? Dar o nome do cachorro, o nome de gente é o cachorro, né? Mas, enfim... eu ganhei tanto o Amarildo eu ganhei da minha mãe, o Sui eu ganhei de um amigo muito querido meu. Então, mas não, se eu teria novamente, eu acho que não. Eu acho que, além disso, a gente tem que pensar que o cachorro ele fica doente, né? Ele tem como as pessoas, né? Alguns cães ficam doentes, eles envelhecem, né? Como o Sui, que era um outro Yorkshire que eu tinha, né? Ele viveu até os seus 21 anos e no final da vida ele teve Alzheimer, né? Eu fiquei com ele o máximo que eu conseguia, mas depois... infelizmente já não dava mais, ele já não andava, etc. Tivemos que fazer, né, o sacrifício, né, eutanásia, né, tivemos que fazer a eutanásia. Foi bem no comecinho da pandemia, vocês imaginam, né? Mas é um processo da vida, né? Eu procuro não ficar pensando nisso. Agora, gente, eu vou dobrar roupa. É uma coisa que eu odeio fazer, então tudo que eu não gosto muito eu tento fazer imediatamente. Não sei porque que eu não gosto de dobrar roupa, gente. Imagina quem passa, né? Eu conheço pessoas que gostam de passar roupa. Apaguei, mas hoje em dia eu não passo mais nada. Se bem que eu tenho lava e seca, né? Quando eu seco na máquina de lavar, as roupas saem macias, elas não saem todas amassadas. Por exemplo, essa camiseta aqui, eu deixo no cabide e ela vai se desamassando sozinha, né? Eu não passo mais nada, gente, acho que é perca de tempo. Eu vou pegar um cabide. Então, a roupa fica assim, deixo lá no cabide. E coloco no armário. Eu tenho pouca roupa, como vocês sabem, né? Eu acho que o meu armário é um dos mais bem conhecidos, né? Do Brasil, vamos supor assim, porque eu já fiz vários destralhes, né? Gente, eu tô preparando um vídeo, eu mesmo tô impressionado comigo mesmo, porque eu tinha bastante tralha no meu armário superior aqui da cozinha. Não, nossa, e depois eu vou explicar porque tem um motivo, tá bom? É um motivo que não é motivo, mas tem um motivo, tá bom? E vou colocar de volta. Então, realmente, tudo que eu possa comprar para não ter que passar, gente, eu compro e não passo. Eu só tenho uma única roupa de ir na academia, que é essa calça e uma camiseta preta que ela retém odor, etc. É lógico que quando eu volto da academia eu lavo na máquina de lavar imediatamente, né? Eu não tô indo para um desfile de moda, né, gente? Tô indo pra academia, né? Se o meu prédio tivesse uma academia, ele não tem. Meu prédio só tem 4 andares e em cima tem um solário, né? Mas se ele tivesse uma academia, eu não pagaria academia, não. Mas ele não tem. Eu faço bastante exercício em casa, né? Que eu faço muito alongamento, né? Mas não basta. Eu vou ao médico, ele me indicou a minha musculatura para as minhas pernas. Então, na musculação mesmo, lá na academia, eu sigo os exercícios que o fisiatra me indicou, mais o acompanhamento que eu tenho lá na academia,
mas é só perna. Não, eu não faço, é muito raro eu fazer braço, essas coisas. Eu estou indo na academia realmente por pura necessidade mesmo. Basicamente eu passo o dia sentado, né, gente? Quando eu não estou dando aula, né, eu fico em pé e depois lendo coisas, corrigindo projeto, lendo tese, dissertação, trabalho de iniciação científica. A minha vida é ler e ficar sentado. Então acho que me descuidei, né, nesses últimos 10 anos e a musculatura da minha perna foi pro beleléu. O meu pai era professor de educação física, né? Então a gente sempre teve incentivo a fazer esporte, né? Meu pai foi campeão master de natação, era mais do que faixa preta lá de judô, etc. Mas eu não puxei ele, não. Então, mas eu mesmo nunca gostei de futebol, nunca gostei de esporte nenhum. Eu tenho quase 2 metros de altura, eu não sei se dá pra ver no vídeo, né? Eu tenho 1,98 m. Então, eu já fui convidado, né, para participar de times de basquete, essas coisas, mas confesso que eu nunca gostei de esporte. Eu gosto do exercício físico, mas do esporte em si eu não gosto, não. Inclusive, na escola, eu não sei se vocês passaram por isso, tem um capitão, né, um menino, né, que vai escolhendo, né, as pessoas que vão ser do time deles, né. E eu sempre era o último a ser escolhido, né, e dava graças a Deus, né, porque ninguém esperava de mim e eu também não esperava nada deles. Então, futebol é uma coisa esquisita, né, gente? As pessoas se apegam a um time como se fosse uma religião, né? Inclusive alguns até recebem de herança o time de futebol, né? É uma coisa esquisita, eu não gosto, né? Mas quem gosta, ótimo, né? Como eu falei para vocês, o meu pai era ultra esportista. Natação, judô, todas essas coisas aí. Foi técnico de futebol por algum tempo aí da vida dele, mas a profissão mesmo dele era oficial de justiça. Eu tive uma infância maravilhosa, não posso reclamar. Eu era uma criança, eu brincava muito, né? Naquela época a gente... Bom, gente, é uma loucura, né? Quem é da década de 70 sabe, né? Eu acho que por isso que nós da década de 70 somos meio zen, né? Porque a gente já passou por tantas modificações, né, gente? Quem é da década de 70 sabe que, ao menos no interior, não necessitava... nós não tínhamos nem chave da porta de casa, para vocês terem uma ideia, não se trancava a porta de casa. E na minha cidade natal, era meio padronizado, ninguém tinha muro na frente da casa. No máximo era uma gradinha bem baixinha mesmo, e era um gramadinho na frente, toda a casa era assim. Daí esse portãozinho foi aumentando de tamanho, né? Daí vieram as grades, né? Aquelas grades sem lança em cima. Daí depois das grades, começaram as grades com lança em cima, né? Depois o pessoal que colocou grade na frente da casa, para não construir o muro, eles começaram a colocar tipo uma folha de metal, né? Para não ver o interior da casa. Começou-se a ter chave, né?
todo mundo realmente trancava a porta. Tinha uma casa de uma tia minha que eu amava de paixão, né? Infelizmente já faleceu. Nossa, a gente entrava na casa dela tinha campainha, tudo, mas todo mundo entrava na casa dela, já ia direto na cozinha tomar café, né? Era uma vida bem diferente. Eu mesmo lembro quando era criança, meu pai me levava para comprar aquelas revistinhas de colorir, tinha uma banca, né? Antigamente tinham essas bancas, né? E eu acho que ele dava uma saída e me levava e eu comprava essas revistinhas de colorir, né? E ele deixava o carro com a porta aberta, em pleno centro da cidade, né? Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Ainda mais na minha cidade natal. Eu não moro na minha cidade natal, tá bom? Eu vim para cá, trabalho, onde eu moro atualmente eu resido e estou aqui há quase 20 anos, né? Essa cidade onde estou é muito bonita, adoro, e é uma cidade boa, porque ficar 40 minutos da capital, né? Da capital de São Paulo, que é São Paulo, né? Ela é bem pertinho de São Paulo e, além disso, tem tudo que uma cidade grande tem. Supermercado 24 horas, farmácia 24 horas, academia 24 horas, tudo que você imaginar tem, né? Nem sempre foi assim. Essa cidade aqui sofreu um ostracismo grande, né? Não sei por qual motivo. A região onde eu moro, da onde eu venho mesmo, falar a verdade para vocês, eu nem conhecia essa cidade, né? Apesar de não ser tão longe, são mais ou menos 2 horas de carro daqui à minha cidade natal, mas não conhecia, nunca tinha ouvido falar. A minha mãe conheceu porque o meu avô saiu daqui para ir para a Revolução, né? Foi daqui que saíram vários de quem participou da Revolução, e a minha mãe conhecia, mas só veio uma vez para pegar um documento, alguma coisa, para conseguir pensão para minha avó, uma coisa assim. Mas é uma cidade muito boa para se morar. Infelizmente, eu não fico vendo noticiário, nada, né, gente? Mas infelizmente, como eu acho que em toda a cidade, né, tem muita droga, né? Mas faz parte, né? Não era para fazer parte, mas faz parte. A minha cidade natal mesmo era uma cidade muito pequena, gente, e era quase que uma colônia de italianos, porque só tinha muita gente, era descendente italiano, e a minha família se italianizou-se, né? Porque meus irmãos todos são casados com descendentes de italiano, e quase que a minha família toda tem dupla cidadania, né? Tem cidadania italiana. Então, a parte libanesa mesmo da família foi se perdendo com o tempo, né? Se bem que o libanês ele vai se misturando, né? Não é um povo que fica muito, pelo menos a leva do meu bisavô, né? Não é um povo que fica muito nessa coisa da cultura, etc. E como a maioria dos libaneses que vieram para cá na época do meu avô eram, né, católicos, então era mais fácil se misturar, né? Mas a cidade mudou muito hoje. Eu não acho a minha cidade natal bonita, eu acho que é muito descuidada, ela já foi considerada uma das cidades de melhor IDH do Brasil. Ela tem um IDH alto. IDH, para quem não sabe, mede a qualidade de um município, uma cidade, né? Mais alto que essa que eu moro. Mas é uma cidade violenta. E não, é difícil crescer. Eu não sei porque a cidade não evolui, né? Ela evoluiu num sentido negativo, né? Mas voltando às grades e muros, né?
Depois das grades, e depois de tamparem com uma folha assim de metal as grades, daí começaram a vir os muros nas casas. Então as pessoas começaram a murar as casas, mas pelo menos a abertura que dava para a garagem, geralmente a pessoa deixava uma grade de correr, sabe? Não era eletrônica, nada. Depois a violência foi aumentando, né, gente? E daí começaram a moda, que inclusive minha mãe aderiu, de muros altos e portão eletrônico, né? Toda a casa. Daí, mesmo aqui, eu tô falando da minha cidade natal, é que eu não sei como ocorreu essa evolução. E agora, o pessoal começou, principalmente um pouquinho antes da pandemia, migrar para condomínios, né? Habitadas, menos casas habitadas nos bairros mais centrais, né? E mais condomínios. Daí explodiu o condomínio. E olha que a cidade é pequena. E daí as pessoas começaram a viver nos pequenos feudos, né? Que eu acho isso péssimo, né? Porque quando eu era criança, por exemplo, nós estudávamos todos em escola pública, o filho do médico, o filho do advogado, o filho do gari, o filho de não sei quem, e nós nos dávamos bem com todos e conhecíamos a realidade de cada um, né? Hoje não. Hoje você sai da bolha do condomínio, entra na bolha da aula de judô, ou vai para a bolha da aula de natação e volta para a bolha do condomínio, né? Então as pessoas hoje perderam, né, essa coisa da realidade das outras pessoas, né? Além disso, as famílias, elas diminuíram muito, né? Já na minha geração, ninguém tinha mais 12 filhos, mais geração da minha mãe, minha avó. Mas a minha geração, geralmente o povo tinha 4 filhos, né? E eu não sei, eu acho que na década de 70 deu uma explosão, né? Então tinha muitos amiguinhos, né? E não eram que estudavam comigo, era uma turminha, né? Da vizinhança, né? Um bando de meninos e meninas também. E a gente brincava, mas se brincava de tudo. A gente brincava de peão. Na realidade, a gente ia encomendar o peão com um senhor que fazia peão, vocês acreditam? Ave Maria. E fazíamos pipa, muita pipa, eu já fiz, nossa. E brincávamos, tem uma diferença entre pipa e papagaio, né? Nós mesmos fazíamos as pipas, inclusive aquela bendita linha com caco de vidro, a gente também fazia, a gente moía o vidro e fazia a linha para cortar a pipa do outro, sabe? Eu brincava muito. Eu lembro que eu chegava com o pé, gente, preto. Eu lembro da minha mãe esfregar meu pé no banheiro, pra vocês terem uma ideia. De tão preto que ficava. Eu creio que eu tive uma infância feliz. Creio não, tenho certeza que tive uma infância muito feliz. Na minha geração, o quarto não era um lugar para ficar. Pelo menos para nós, né? Que não éramos ricos, nada, né? Quarto era um lugar para dormir, né? Eu acho estranho porque eu tenho várias sobrinhas, né? E hoje a vida do jovem, né, vira em torno do quarto, né? Para nós, que eu acho que nascemos na década de 70, é uma coisa meio esquisita, não sei, pelo menos para mim, né? Ficar o dia inteiro no quarto, né, gente? Então, eu tive uma infância com muita natureza,
A gente pulava nos quintais dos vizinhos, porque os vizinhos sempre tinham uma árvore frutífera, né? E foi bom, eu gostei. Eu morei muitos anos em São Paulo, capital. Não, olha, honestamente, não é um lugar que eu mais gosto. Boa parte da minha família é de lá, né? Então, eu morei perto do MASP. A única coisa que era muito boa é que às vezes eu vi o jornal Hoje, que ainda, gente, era com a Leda Nagre, pra vocês terem uma ideia, né? De tão antigo que eu tô ficando, né, gente? E dava para acompanhar então em tempo real, né? No jornal Hoje eles anunciavam uma exposição que estava tendo no MASP. Eu saía do apartamento e ia pro MASP lá ver a exposição, que geralmente não era paga, né? Mas tem seus prós e contras, né? Naquela época São Paulo já não dá para bobear, né? Já é outro assunto, né? Mas eu tive essas duas. Eu, na verdade, tive uma outra experiência muito boa na minha adolescência. Eu tinha uma tia que era irmã da minha mãe, ela tinha casa em Santos, né? Então, nós íamos quando eu morava em São Paulo, a gente ia todos os finais de semana. E as férias todas eu passava lá com um primo meu, muito querido, não sei nem mais que deu, onde que ele tá. E, nossa, gente, era muito gostoso. Muito bom mesmo. E eu brinquei bastante. Fui uma criança muito levada, gente, vocês não têm ideia. Realmente não fui um filho fácil. Eu era uma criança quieta, mas muito levada. Eu era uma criança terrível, pra verdade pra você. E fui um adolescente revoltado. Então vocês imaginam o trabalho que eu dei pro coitado da minha mãe, né? Sempre li muito, sempre gostei de ler muito, porém eu nunca gostei muito de escola, né? A escola me oprimia, né? Eu ter que ficar trancado lá, nossa, eu realmente nunca gostei de escola. Eu gostava de estudar. Eu não sei como me tornei biólogo, porque na verdade eu sempre fui bem exatas. Eu inclusive comecei a dar aula particular para ganhar um dinheirinho muito cedo, né? Eu dava aula de química, física e matemática, né? E a biologia em si não era uma coisa. Simplesmente surgiu na minha vida. Eu tô vendo que tá faltando uma meia. Eu acho que eu deixei lá na máquina de lavar. Então é isso, gente. Quase dobrando tudo nesse bate-papo. Eu acho que tem coisas que o mundo era pior, né? E tem coisas que o mundo melhorou muito, né? Eu acho que, por exemplo, nós que tivemos a hiperinflação e tivemos que viver naquele bendito anos 80, não foi fácil. Porém, também era interessante nos termos das artes, das músicas, né? Não tem uma música como ano 80 e 90, né? Não tem como, né, gente? Dá até um certo saudosismo, né? Mas... E depois, na verdade, eu fui levar a escola a sério mesmo no colégio, né? No colegial, antigo colegial, não sei mais que nome se dá isso daí. Porque daí eu pensei, né? Eu vou ter que me dedicar a alguma coisa se eu não quiser, né, sofrer quando adulto, né? Porque o único meio efetivo da gente mudar de vida no nosso país, estatisticamente falando, ainda é por meio de um curso universitário, da formação universitária. Não tem outro, gente.
A não ser que esteja mudando essas coisas, né? Mas realmente o curso universitário, ele não só dá para você um meio de ganho, né? Ele vai te oferecer uma série de outras coisas muito que agregam muito, né? Que é o conhecimento, né? E conhecimento, gente, é tudo. Conhecimento realmente é tudo, né? Sem conhecimento, você fica à mercê dos pensamentos das pessoas, né? E as pessoas sempre acham que tem razão e pensam aquilo que elas bem entendem, né? Daí você passa a não pensar por você mesmo, né? Você começa a ter a réplica dos pensamentos dos outros, né? Então as universidades meio que impedem disso acontecer. Eu acho que é por isso que muita gente não gosta. Eu mesmo, se eu fosse jovem hoje, talvez eu não faria um curso universitário, tá bom? Talvez eu faria um curso técnico. Tem países na Europa, como a Alemanha, por exemplo, que estão enfrentando uma crise, né, gente? Porque os jovens não querem mais fazer universidade, né? Eles querem já fazer um curso que lhes dê uma habilidade técnica, abrir lá seu negócio, fazer seu negócio, né? Então, eu acho que eu concordo um pouco. Hoje eu faria um curso técnico, não faria universidade. E assim, 4 anos, e não faria outros cursos, etc, né? Eu realmente faria um curso técnico, não sei do que, gente, mas talvez eu não fizesse faculdade, não. É horrível dizer isso, né? Mas a universidade, ela exige um perfil de pessoa, né? Um perfil de pessoa que queira estudar, né? E que tenha paciência lá para ficar com a bunda sentada na cadeira, e que tenha paciência para ficar sentado por 4, 8 horas, dependendo se o curso for integral ou noturno ou diurno, né? Então, realmente, para o jovem, eu acho que a universidade não é mais atraente. Mas eu não culpo a universidade nem o jovem, sabe? Na verdade, eu discuto muito com meus estudantes, né, um modelo de ensino atual, né? Eu acho que nós estamos completamente defasados, tanto uma universidade particular quanto uma universidade pública. Deveria se repensar o ensino completamente, né? Porque hoje em dia não é uma coisa, acho que mais viável pelas tecnologias que nós temos hoje, né? E se você for hiperativo, é difícil fazer uma universidade hoje em dia. E a universidade, muita gente fala assim, faz universidade, mas não prepara para a vida, ou o que vale é a prática. Isso eu concordo. É porque a universidade, ela não deve ser focada para a realidade atual, né? Porque as realidades mudam. Na universidade você vai ter contato com conhecimento mais clássico, seja até mesmo um curso mais técnico, como medicina, veterinária, odontologia, advocacia. Você não vai sair da faculdade, um médico, um advogado, um veterinário. Você vai adquirir o conhecimento clássico, mas é na prática que você vai realmente entender, vai conseguir adquirir todo esse conhecimento. Como dizia a minha avó, mais vale a prática do que a gramática, né, gente? E hoje, né, hoje em dia nós estamos enfrentando uma coisa muito grave, né, que é essa mudança mental, né, de concentração, né, que até alguns falam que é até estrutural, né, do cérebro, né.
O jovem, por exemplo, ele não aguenta mais nem 30 minutos de aula. A mente dele já dispersa. Antigamente era até umas 2 horas que uma pessoa conseguia prestar atenção em uma outra pessoa, até mais ou menos 2 horas, depois foi para 30 minutos e hoje está ao redor dos 15 minutos, se eu não me engano. Não é minha área, mas eu já li artigos sobre isso. Então, o que vai ser do nosso futuro, não, gente? Porque se as pessoas não aguentam escutar mais do que 15 minutos, vocês já pensaram? Vai ser um horror, né? Eu tenho um turbo aqui, eu tenho ar-condicionado na sala, se eu deixar ele ligado, ele consegue refrigerar todo o apartamento, mas eu tenho que fechar tudo, gente. E eu não gosto de coisa muito fechada, eu não gosto. Então, hoje em dia tá difícil, né, gente? Hoje em dia tá difícil, né, gente? Porque pensem bem, as pessoas só querem coisas assim, infelizmente, né, imediatistas e superficiais, né? Como assim, né? Não aguentar mais de 5 minutos, então você fica naquelas mídias sociais que vão passando aqueles stories, aqueles reels lá, né? E a pessoa fica horas lá, né? E não consegue ficar horas numa coisa que vai lhe trazer mais profundidade, mais discussão, né, de aspectos mais importantes. Né? Então as coisas sempre ficam muito superficiais, né? Nossa, eu tô me olhando sem óculos, estranho. Enfim, gente, o papo de hoje é esse. Muito obrigado pela companhia de guarda-roupa, que eu acho que sem eu estar conversando com vocês eu não teria feito. Né? Nesse sentido é bom ter um canal, né? A gente fica conversando com um amigo imaginário, gente. Vocês tiveram amigo imaginário quando vocês eram criança? Eu tive. Eu sou temporão, então meus irmãos eram bem mais velhos que eu, então ninguém queria saber do chato, que isso que era eu, do caçula, do novinho, mimado, né? E assim foi, tá bom? Obrigadão pela companhia, sejam felizes e tudo de bom para vocês, gente. Muita gratidão por tudo sempre, tá bom? Tchau.